Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui nesta manhã louvando a Deus, nesse culto, estamos testando o Senhor em nossas casas, no isolamento social. Já nesta manhã já estudamos a palavra, na escola bíblica dominical. Agora nesse culto já oramos, já louvamos a Deus. E agora vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Nós estamos num tempo muito difícil, irmãos. Num mundo onde vemos muitas decepções, mas o mundo decepciona, as pessoas decepcionam, mas o que nós precisamos entender é que isso não vai trazer nada para o reino de Deus. Nada nesse mundo vai acrescentar alguma coisa ao reino de Deus. O que acrescenta é a palavra do Senhor. Por isso nós precisamos pensar na palavra de Deus, não ficar sofrendo pelas decepções desse mundo, porque o mundo é assim, o mundo vai decepcionar mesmo. Vamos então, irmãos, pensar um pouco na palavra do nosso Senhor nesta manhã, lendo um texto da palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 8, o versículo de 1 ao versículo 4. Mateus capítulo 8, de 1 a 4, que vai falar, nós estamos num tempo de enfermidades, num tempo de doenças, não é? E esse texto aqui fala de uma enfermidade, fala de uma doença, mas ele fala da cura. Ele fala do antídoto, ele fala do dom da cura, ele fala do médico dos médicos, ele fala de Jesus. Mateus capítulo 8, do verso 1 ao versículo 4, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Vamos orar? Deus amado, Deus eterno, te louvamos nesta manhã, quando cultuamos aqui o teu nome, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, depois de ler a tua palavra, fale conosco. Edifique nossas vidas nesta manhã, Senhor Deus, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vendo esse texto aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo e sendo acrescidos aqui com a palavra do Senhor, nós vamos pensar no que o nosso Jesus quer fazer em nossas vidas, quer fazer nas vidas das pessoas. Jesus quer que fiquemos limpos. Jesus quer purificar as pessoas. E é isso que as pessoas precisam fazer. Então Jesus quer nos limpar. O que Jesus quer fazer em nossa vida? Vamos meditar aqui um pouquinho. Hoje, irmãos, nós estamos vendo muitas aflições que caracterizam lepra, não é? Essa infecção terrível obrigava a pessoa naquela época, ou a vítima da lepra, a viver separado, viver isolado socialmente, como está acontecendo hoje. Hoje é o vírus do coronavírus, isolando as pessoas, não pode ficar perto. Na lepra não era diferente, A pessoa era considerada imunda, então ficar longe das pessoas, não podia estar junto. E se aproximava, outro já dizia: não pode, você não pode encalar, é de longe. E hoje, com esse vírus não é diferente. As pessoas ficar isoladas, os parentes não podem chegar perto. Hoje estamos acompanhando aí, irmãos, no mundo, até para sepultar o da família, não pode nem mais ter o velório, nem mais aqueles 10 minutinhos. Já chega e sepulta. Nós estamos vendo hoje, nesse tempo, já as covas já estão prontas, os cemitérios já estão aí sendo prontos para receber os mortos. Para o mundo vai morrer muita gente, porque eles não sabem, não conhecem. A aflição ela é muito grande. Naquela época, quando o leproso ele correu para Jesus, ele foi ao encontro de Jesus. Jesus, então, ele quebra essa regra. Aquele leproso, ele vai e ele, quando toca em Jesus, ao invés dele passar, na verdade, ali a sua lepra para Jesus, ao invés de Jesus contrair a sua contaminação, Jesus, na verdade, ele transmite para ele a sua saúde. Ou seja, tudo isso que o mundo está pensando e está, imaginando, Jesus pode quebrar essa regra, irmãos, porque ele é o dono da vida, ele é o dono de todas as coisas. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É por isso que nós vivemos a palavra, não o que o homem diz, não o que o mundo apresenta.
2 Coríntios capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz que Jesus se fez pecado por nós. Assumiu uma cruz que era nossa, um pecado que era nosso, um preço que era nosso. Ele assumiu. Por isso que precisamos hoje, nesse tempo, recorrer a Jesus, confiar em Jesus, crer em Jesus, saber que a nossa vida pertence a Jesus. O leproso naquela época, e no texto aqui, irmãos, que nós lemos, ele não questiona. Ele não questiona se Jesus era capaz, tinha poder, tinha força para curá-lo. Ele simplesmente falou, o Senhor pode me curar. Se quiser, isso pode me tornar limpo. E Jesus então assim o curou. Deus está disposto, irmãos, a nos salvar. Ele é o nosso Deus, nosso Salvador. O que deseja é que todos os homens sejam salvos. Por isso nós precisamos crer e confiar. O Senhor não quer que ninguém pereça. A vontade do Senhor é que sejamos realmente parecidos com Jesus. É crer nele, é confiar nele. Jesus quer nos deixar limpos, é isso que o Senhor Jesus quer fazer conosco. Purificado, afastado desse mundo de pecado. Esse mundo onde as pessoas ficam com medo, sabe? Da dificuldade, dos problemas. Quando o homem enfrenta um problema que ele não pode ir contra ele, uma dificuldade, sabe, que o perturba, ele precisa colocar diante de Deus. Precisa colocar diante do Senhor. E nós precisamos crer nisso, confiar nisso, ensinar as pessoas que esse tempo é para confiar em Deus. Esse tempo é para colocar a vida diante do Senhor. Que o Senhor quer curar. Curar do pecado, curar do medo, sabe, de enfrentar a dificuldade. Curar de ter certeza do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. O Senhor quer nos curar, quer nos tornar limpos. O texto vai dizer no primeiro ponto, se quiseres, pode tornar-me limpo. O leproso falou. O pecado coloca as pessoas no mesmo nível, né? A Bíblia nos apresenta e não tem ninguém diferente de ninguém. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Todos precisam de Jesus. Todos precisam de ser limpo por o Senhor Jesus. Todos precisam colocar a sua vida diante de Jesus. Romanos ainda capítulo 3, versículo 10 a 12 vai dizer, como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Todos nós precisamos buscar a Jesus e dizer, Senhor, purifica a minha vida, minha alma, meu espírito, ó Deus, que eu possa realmente confiar, crer, depender somente do Senhor. Somente do Senhor. Sim, a manifestação da justiça de Cristo em nossas vidas. O homem fica sem capacidade de acertar, sem a capacidade de reconhecer. Ele fica escravo do erro, escravo do pecado. Sem Jesus, o homem pode até fazer alguma coisa certa de um lado, mas ele vai errar do outro. Ele precisa de Jesus. A lepra naquela época de Jesus era uma doença que tornava a pessoa separada da sociedade porque ficava imunda, porque ficava impura. E o leproso tinha consciência disso. A sua indignidade, ele se prostrou ali diante de Jesus e o adorou. Irmãos, quem vai até Jesus, crendo nele, Jesus inicia na vida daquela pessoa uma obra de limpeza. O que precisamos transmitir nesse tempo de pandemia, nesse tempo de vírus, nesse tempo de dificuldade, é que as pessoas precisam se chegar a Jesus. Precisam colocar a vida diante de Jesus, para Jesus limpar. Quem vai limpar não vai ser o médico, até porque muitos médicos ficam infectados também, não tem diferença, não é? Todo mundo é igual, todo mundo precisa do dono da situação, do dono da cura, que é Jesus. Jesus ali deu um basta, irmãos, no que tornava aquele homem sujo, no que tornava aquele homem impuro, porque aquele homem acreditou que Jesus podia limpar. Basta crer, porque o Senhor quer fazer.
Ele quer agir na vida das pessoas. Nós precisamos mostrar na nossa que o Senhor nos limpa, que o Senhor purifica, que o Senhor nos dá paz. E aí nós vamos ajudar as pessoas a tirarem a lepra da vida dela, a crer e confiar em Jesus, a sair do pecado. A cura da vida das pessoas. O texto diz que a cura é Jesus. O versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero que você fique limpo. Quero ser limpo. Eu quero que você fique limpo. Eu quero. Eu quero porque você acreditou que eu posso. Eu quero porque você confiou. Eu quero porque eu estou vendo o seu coração. Eu quero porque eu estou olhando para a sua fé. Eu quero. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele quer purificar a nossa vida por inteiro. E nós precisamos crer e confiar. Ele quer nos dar realmente a certeza da vitória. A lepra, além de tornar uma pessoa indigna, também ela destruía a sua saúde, de modo que aquele homem estava ferido, totalmente fragilizado. Hoje não é diferente. As pessoas estão feridas, algumas entubadas, algumas sofrendo com dor. Precisa de Jesus. É crer em Jesus. Irmãos, o mundo está desesperado, são hospitais de campanhas. Eu fico olhando, são tantos leitos, eu fico me pensando, meu Deus, será que eles estão contando com tanta gente doente, com tanta gente internada? Essas pessoas precisam crer em Jesus. Não vemos ninguém dizendo: Senhor, nos ajude. Pessoas que às vezes ficam curadas do vírus. Eu não vejo a pessoa dizer: Jesus me curou. Não foi o médico, porque não tem vacina. Foi Jesus. Jesus tocou no corpo daquele homem e o curou milagrosamente. Todos nós precisamos de cura. Por isso precisamos de Jesus. O profeta Jeremias, na palavra do Senhor aqui, ao ver aquele povo da época dele, ele olha daquele povo em dificuldade, aquele povo no pecado, aquele povo, sabe, precisando de Deus. E ele se colocou na mesma situação do povo e reconheceu a sua limitação, a sua necessidade. Jeremias 17, versículo 14, ele diz assim: Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Mostrando para aquele povo: olha, eu não sou diferente de vocês. Eu preciso da cura do Senhor também. Eu preciso de Deus na minha vida também. Sem Deus eu não posso viver. Eu sou falho, limitado, pecador. Jeremias transmitindo àquele povo: nós precisamos de Deus. Nós precisamos, com a nossa vida, irmão, mostrar que as pessoas precisam de Jesus. O desejo de Deus para a nossa vida é realmente nos dar a cura em todos os sentidos. Irmão, nos dando a cura é nos usar como instrumento para levar a cura para os outros. Imagina isso. O médico dos médicos é o Senhor. O povo está doente. Nós precisamos levar a cura. E a cura, irmãos, nós bem sabemos, é Jesus Cristo. É o Senhor. Nós precisamos fazer, sabe, como aquele leproso. Realmente reconhecer, sabe, as nossas feridas. E pedir ajuda e recorrer ao Senhor. Porque muita gente, irmãos, essas feridas estão alojadas, sabe, na alma da pessoa. No corpo ali. No coração. Nós precisamos ajudar. Por isso que hoje, nesse tempo, em casa, usando aí, sabe, as redes sociais, aquele que nós podemos falar, é transmitir isso, é discipular, é orientar, é dar uma palavra de vitória, é dizer, sabe, que o Senhor, Ele é conosco quando cremos e confiamos. Ajudar e levar essa pessoa a obedecer, a respeitar a autoridade de Deus, a autoridade do Senhor. O texto vai dizer: disse-lhe então Jesus, no verso 4, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Obedecer a Deus. É tempo de mostrar que nós precisamos obedecer ao Senhor.
A rebeldia do homem é um problema sério. Estávamos falando, as pessoas hoje não param para agradecer a Deus. Não param para honrar ao Senhor. Aquele que permite o homem viver. Às vezes o outro sai do leito, sai do coma, né? E nós não vemos as pessoas se renderem. Olha, não foi o médico, não foi o remédio, não foi Jesus, foi o Senhor, sabe, que deu a vida por mim, foi o Senhor que me permitiu viver, Ele permitiu que eu voltasse para testemunhar. É honrar o Senhor. É dar a Deus aquilo que é dele, a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a vida pertence a ele. O homem não está reconhecendo. Deus não negocia a sua palavra, irmãos. Ainda que Ele tenha misericórdia de nós, a misericórdia sem fim, né? Ele não anula os seus princípios. Deus nos criou, irmãos, com o objetivo de glorificarmos o nome dEle. O nome dEle. E nós bem sabemos, a nossa vida pertence ao Senhor. Não temos medo, sabe, de vírus ou de enfermidade, porque a nossa vida pertence a Ele. E aonde nós estivermos, o nosso objetivo deve ser de glorificar o nome do Senhor. O homem lá foi curado da lepra. Todavia, irmãos, ele não estava fora da obediência. Jesus falou, vai lá e faça o que tem que fazer. Mostra o sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Obedeça. Jesus cura, Ele perdoa, mas Ele exige a obediência à sua vontade, à vontade de Deus. Quando o homem é curado, ele pode experimentar das obras, das bênçãos do Senhor, mas ele nunca pode desrespeitar a autoridade da palavra de Deus. O mundo hoje precisa respeitar a autoridade da palavra, e a autoridade dentro de tudo isso que nós estamos vendo é o Senhor. Os homens decepcionam, a política decepciona, os homens decepcionam, estão pensando em tantas coisas, esquecendo do Criador, do Senhor. A palavra de Deus sempre vai ter razão. A palavra de Deus sempre vai ser o assunto principal para a humanidade. O nosso assunto não é a política, o nosso assunto não são as coisas desse mundo, o nosso assunto é a palavra de Deus. É a palavra verdadeira, é a palavra final. Eu quero, irmãos, nesta manhã concluir essa palavra de que Jesus quer nos dar vida, cura, bênção. A nossa vida, a nossa manhã depende do que nós estamos fazendo hoje, do que nós estamos fazendo agora. E se hoje e agora nós estamos fazendo o que esse leproso fez aqui, indo até Jesus dizendo, Senhor, me cure, me limpe, me dê paz, me dê certeza de vitória, me dê pensamentos que venham do Senhor, o Senhor realiza. Se escolhemos o mesmo caminho daquele leproso, certamente o nosso futuro será brilhante. E teremos essa trajetória, sabe, que irá impactar a vida de outras pessoas. Sejamos, portanto, diferentes. E começamos a ir adorando Jesus Cristo nesse tempo, dizendo, Jesus é a minha única esperança, é a certeza da minha vitória. Jesus é a única porta que pode revelar o futuro maravilhoso que Deus tem para todos nós. Todos nós. O mundo não sabe o futuro, por isso ele se programa do jeito dele. Mas Jesus pode mudar essa história, como mudou a história desse homem. Jesus pode acabar com tudo isso. E esses hospitais de campanhas aí depois terem que ser desmanchados sem mesmo ser preenchido com pessoas. Nós precisamos crer e confiar no nosso Deus. O Senhor quer nos dar isso. Vamos realmente receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que é uma vida de paz. O Senhor veio para que nós tenhamos vida, e vida com uma abundância, ou seja, uma vida eterna na presença dEle. Possamos crer e confiar no nosso Deus. Eu quero orar pela sua vida, pedir que o Senhor continue nos abençoando, sustentando e cuidando, que possamos nesse tempo realmente exercer a nossa fé no Senhor e crescer diante dEle, que possamos passar por esse tempo difícil e realmente sermos mais fortes, crendo e confiando no Senhor. Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e há de fazer na sua vida, na vida da sua família. Feche seus olhos aí na sua casa, onde você está. Pai de amor, nós te louvamos, nós agradecemos e glorificamos ao Senhor, ó Deus,
Estamos num tempo tão difícil, Senhor, mas pedimos ao Senhor, ó Pai, que nós, como igreja do Senhor, possamos nesse tempo realmente crer e confiar no Senhor. Ó Deus, que a nossa vida, que a nossa fé, ó Deus, possa verdadeiramente assim impactar outras pessoas, para que elas possam também entender que o Senhor é o dono da cura, que o Senhor é aquele que pode, aquele que faz, aquele que muda a história, Pai, porque a história pertence ao Senhor. Nos abençoe como igreja nesse tempo, Senhor Deus, em nome de Jesus. E que possamos verdadeiramente ter o Senhor como nossa única e a nossa suficiente esperança, ó Deus. E pedimos ainda, Senhor, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que a comunhão, as consolações, o discernimento, que o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós aqui, Senhor, sobre cada um dos teus filhos em suas casas e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe, irmãos.